Olá, amados, que a paz esteja com todos vocês, trazendo mais um áudio aqui para alertar os pequenos irmãos que ainda estão fracos na fé, ainda não conhecem a palavra propriamente dita do Pai e do Filho, que são as suas profecias, as palavras do Messias e as palavras dos apóstolos. E infelizmente estão sendo enganados, né? Aí pelos homens, né? Tanto dentro do sistema religioso como fora do sistema religioso. Então, nosso papel aqui é só alertar as pessoas para que as pessoas vá até as escrituras e leiam, testifiquem com as escrituras e deixem de seguir homens, esses líderes cegos, e ficarem enganados, ficarem comendo pão fermentado, ouvindo migalhas de homens, né, que usam as escrituras para deturpar as palavras do Pai. Aqui é um pequeno aviso aos irmãos, lembrando que quem nos liberta não é homem nenhum, não sou eu, não é ninguém, homem nenhum, e sim o Messias, o Emanuel, o verdadeiro é que nos liberta em nossa consciência quando as pessoas passam a ouvir as palavras dele e meditar nas palavras dele dia e noite e não seguir homens. Pois é o Messias que é nosso bom pastor, foi ele que nosso Pai enviou para dar testemunho da verdade para todos aqueles que crê e medita nas palavras dele e permanece. Não adianta só meditar, ouvir e depois deixar a palavra de lado, você tem que meditar e permanecer, ou seja, aqueles que guardam as palavras dessas profecias e as praticam no dia a dia, né? Deixando de ouvir homens, né? E aqui é para alertar os irmãos aí, que eu estou vendo muito hoje aí na internet aí, com esse boom aí de... muitas vezes as pessoas ficam caindo para o lado do judaísmo, achando que está entendendo as escrituras, no cristianismo e em outras religiões, ocultismo, esoterismo, e então, amados, são várias e várias doutrinas que são implantadas no mundo pelos homens, né? Isso aí, nosso Pai já deixou isso aí para saber quem é joio e quem é trigo, né? E isso tem que acontecer, né? E aqui, nosso papel aqui é alertar os pequenos irmãos, né? Aqueles que querem guardar a palavra da fé, né? Aí a gente vai ler aqui esse versículo aqui, esse capítulo 1 aqui de 1 Timóteo, capítulo 4. Vamos ver aqui, ó. Olha o que vem dizendo aqui, ó. Vai ser um áudio rápido só para alertar os pequenos irmãos, né? Aqui, ó. O Espírito Santo, o que representa o Espírito Santo? É a palavra do Pai, através dos profetas, do Messias e dos apóstolos. Ou seja, essa é a palavra pura, não é a palavra humana. Aqui, ó. Afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores. Espírito aqui, amados, são homens que usam com a sua língua, as suas artimanhas e falam as coisas que são do seu próprio coração. Ou seja, quem fala as coisas do próprio coração é o Satanás, é o diabo, é o opositor às palavras do Pai. E começam a acrescentar a palavra do Pai e diminuir da palavra do Pai. E criando um abismo para ele mesmo e enganando outras pessoas, levando ao abismo, a um falso conhecimento. Aqui, ó. Há espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O que é um demônio na palavra do Pai? São esses falsos mestres que levam as pessoas a falsos deuses, né? Tira o entendimento das pessoas conhecerem o verdadeiro Pai e o verdadeiro Filho. Ou seja, por isso que é importante a gente conhecer o verdadeiro Pai e o verdadeiro Filho. Através das profecias a gente conhece o Filho, através do Filho a gente conhece o Pai. E nossa comunhão é com eles. Ou seja, só o Messias, o Emanuel, que nos leva ao verdadeiro Pai. E esses outros falsos mestres, falsos profetas, sejam onde for, homens, que nos levam sempre a falsos deuses, ou seja, a um entendimento humano, do próprio coração deles. É isso que as pessoas têm que se afastar. Isso é só para as pessoas terem um entendimento, ou seja, passarem a meditar, meditem dia e noite nas escrituras. Toda vez que você está meditando, você está recebendo o pão vivo que desce dos céus, a palavra pura, o próprio Pai ensinando a cada um de nós. Como está escrito em João 6,45, né? E todos serão ensinados por Yahweh, nosso Pai Celestial, né? Aqui, ó. Sob a influência da hipocrisia das pessoas mentirosas, tá vendo? Que têm a consciência cauterizada, ou seja, eles já estão com a consciência cauterizada, ou seja, mentem tanto que a própria consciência já está cauterizada, ou seja, eles usam as escrituras para deturpar a palavra do Pai. Ou seja, não vão buscar de forma correta a palavra do Pai, meditar, que a palavra do Pai é regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, preceito sobre preceito, é um pouco aqui, um pouco ali. E nisso a gente vai entendendo a palavra do Pai. Entendeu? E não é através de homens, não adianta
Quem fica ouvindo vídeo no YouTube, ou vendo os vídeos em YouTube, atrás de falsos mestres na internet, buscando em lugares escusos, não adianta que não vai entender a palavra do Pai. Vai ficar só lendo letras e não entender a palavra do Pai, que é esplêndida, né? Quando a pessoa aprende diretamente com o Pai, você propriamente lendo com ele. É isso que o Pai quer, que as pessoas vá até ele, leiam a palavra e meditem. É isso que o Pai Celestial quer. Não quer homens. Se o Pai já enviou o Filho dele, ele falou que este é o meu Filho amado, ouça-nos, o Emmanuel, ouça. Leiam lá Hebreus 1 e 2. O Pai deixou o Filho para ser a porta, para ser a videira, para ser luz. Ele é a casa do Pai, ele é o tabernáculo do Pai. É ele que vai guiar as ovelhas do Pai. Entendeu, amados? Vocês têm que entender isso. Parem com esse negócio de ficar ouvindo homens. Ou seja, nosso papel, quando a gente vai entendendo o Evangelho da Graça, que já foi pregado desde a fundação do mundo, é o papel de um evangelista. Ou seja, só alertar as pessoas, para as pessoas que vão até as Escrituras e leiam. Não precisa a gente ficar tentando ensinar, guiar a ovelha. Não queremos discípulos para... Não temos que parar de querer discípulos para nós. Os discípulos são para o Messias e para o Pai, não é para nós homens. Não queremos ego, não queremos nada desse tipo de coisa. Ou seja, a gente tem que apresentar a palavra do Pai pura. E é isso que muitos falsos mestres, falsos profetas não apresentam, porque iam cair o ego deles, iam deixar de ter muitos seguidores. Porque quando a palavra do Pai é uma faca de dois gumes que corta aqui, naquilo que o homem mais quer, que é fama, ego, e uma série de outros tipos de coisas que vem no coração do homem, é isso tudo que ele quer, né? E quando a palavra do Pai, ela fala que a gente tem que parar com isso, aí que cai as escamas dessas pessoas e eles caem no erro, né? Caem pro abismo, né? Aqui, ó. São líderes, olha o detalhe, que são líderes, ou seja, são homens que proíbem o casamento, ou seja, o casamento com quem? O nosso marido é o Pai, o Yahweh. A gente tem que, nosso casamento é com ele, não com homens. E ordenam a abstinência de alimentos. Ou seja, de alimentos o que? Com o pão. O Messias é o pão vivo que desceu dos céus, com a palavra pura do céu, que é a do Pai, que é o que nos alimenta nosso interior, nosso espírito, né? Aqui, o que Yahweh criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis, fiéis à palavra dele. Estão bem firmados na verdade. O que é a verdade? Nosso grande mestre, Emmanuel, ele fala lá em João 17, Pai, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Ou seja, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que saiu da boca do Pai. Entendeu, amados? Não é de homens. Tem que parar com isso. Eu sei que é difícil, as pessoas foram muito fermentadas pelo sistema, achando que tem que ouvir homens, que tem que ter um guru espiritual, que tem que ter alguém para guiar as ovelhas, que tem que ter um lugar para congregar, que tem que ter outros irmãos. Ou seja, nossa comunhão, como o apóstolo fala, é com o Pai e com o Filho, nas palavras dele em espírito. A pessoa pode estar aqui, pode estar em outro continente, se a gente estiver lendo as escrituras, a gente está comungando com o Pai em espírito, com a mesma palavra, vai ter o mesmo entendimento da palavra do Pai. Entendeu, amados? Aqui, ó. Pois tudo que o Yahweh criou é bom. Quem é que o Pai criou desde a fundação do mundo? A luz. Que ele falou, haja luz. E o Messias, quando vem, fala, eu sou a luz do mundo. É o Messias, o Emmanuel, o filho profético de Isaías 7,14 e Mateus 1,22-23. Ou seja, é nessa luz que nós temos que caminhar. Ele que é o caminho, ele que é a verdade, ele que é a vida, ele é o bom pastor, ele que deu a vida pelas ovelhas. Homem nenhum deu a vida por ninguém. E nem dá, com certeza que não dá. Só ele que deu. Aqui, ele morreu para nos avisar da verdade. Ou seja, agora a gente tem que crer nas palavras dele e ressuscitar com ele em espírito, pelas palavras do Pai, que é viva e eficaz. Como o apóstolo Paulo fala, né? Aqui, ó. Pois tudo que Yahweh criou é bom, e nada deve ser rejeitado, ou seja, não devemos rejeitar nada do que o Pai nos disse, né? Ou seja, não acrescentar nem diminuir a palavra dele. Aqui, ó. Se puder ser recebido com ações de graça, ou seja, nós temos que dar graça. Pelo Pai ter enviado seus profetas, ter enviado o Messias, e o Messias ter capacitado seus apóstolos para nos avisar a verdade. É isso que a gente tem que dar graças, senão a gente está perdido no meio desse sistema humano aí de falsos mestres, falsos profetas e outros. Aqui, ó. Porquanto é santificado pela palavra de Yahweh e pela oração, ou seja, santificado que pela palavra. Por isso que o Messias fala, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, ou seja, tem que santificar o nome do Pai, o Yahweh.
Seja feita sempre a vontade do Pai. A vontade do Pai é o quê? Que nós vamos até o Filho e creia nele. A obra de Deus é esta, é crer no Filho, não é crer em homem nenhum. Em pregações falsas que acontecem hoje muito na internet. O sistema religioso nem precisa comentar, né? Que muita gente já sabe que o sistema religioso é fraudulento. E agora tem esse novo ecumenismo que vai criando no mundo aí, essas novas heresias, ideologias, sofismas, dogmas que vem enganando o mundo, né? Isso aí o Pai vem permitindo que isso aconteça e está crescendo bastante. Ou seja, esse meu vídeo aqui é só para alertar esses pequeninos aí que querem permanecer firmes na palavra do Pai. Aqui, ó. Orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, será aqui, ó, orientando aos irmãos, olha o que tu vem falando aqui, ó. Quanto a esses assuntos, é isso que eu estou fazendo, minha parte que eu estou fazendo aqui, orientando a vocês que vá até a palavra, tá vendo? Quanto a esses assuntos, será bons ministros de Cristo, Emmanuel, que é nutrido pelas palavras da fé, tá vendo? Que palavra, nutrido por que palavras? As palavras da fé no quê? Nas palavras do Messias e da boa teologia que tem seguido. A teologia não é essa teologia humana, é o bom ensinamento que veio nos trazido pelos profetas, pelo testemunho do Messias, e o Messias capacitou os apóstolos para nos repassar essa palavra mais pura e genuína. Essa que é a boa teologia, não é essa teologia humana que está hoje aí, que as pessoas acham que vão para uma faculdade, que vão estudar teologia, que vão entender a palavra do Pai. Ele entende a parte física, né? Mas a parte espiritual, que é os detalhes de salvação, não entende nada. E nessa aí vão enganando. Se assim um cego guiar outro cego, ambos cairão no abismo. Bom, amados, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aí. Que se abstenham desse tipo de coisa e passe a ler as Escrituras. Isso é uma comunhão sua em particular com o Pai. Todos nós temos que ter essa comunhão e não é com homens. Entendeu, amados? Fiquem todos na paz do Pai, o Yahweh, e seu filho amado, Emmanuel. Um abraço a todos.